Então, voltando aqui ao nosso estudo do módulo 3 de História, né, vamos falar agora sobre a cultura grega. Então, primeiro vamos falar sobre a religião. Está bem resumido aqui, porque tem muita coisa sobre a religião grega. A religião grega ela é bem rica, né? E você vai ver que depois a religião romana ela vai se basear na religião grega, e você vai perceber que a nossa religião tem uma coisa em comum com a religião grega, a religião atual. Então vamos lá. A principal característica da religião grega era a valorização do homem. Então eles não valorizavam como os egípcios, por exemplo, que valorizavam os astros, valorizavam o sol, né? Então, enquanto os egípcios valorizavam o sol, a religião grega ela valorizava o homem. Então a religião grega ela era de caráter politeísta antropomórfico. O que significa isso? Politeísta, polis são vários e teísta é Deus. Então ela era formada por vários deuses. Então você não tinha um Deus só, você tinha vários deuses. Monoteísta é um Deus. Hoje nós temos uma religião monoteísta, né? Pelo menos a maior parte da religião do mundo é monoteísta. Antigamente não era comum religião monoteísta. Então as religiões naquela época, na época antiga, eram quase todas não, a grande maioria era politeísta. Então eles acreditavam em vários deuses. Eles tinham vários deuses. E esses deuses, além de serem vários, eles eram antropomórficos. O que é isso? Mórfico é forma. E antropo é humano. Então eles tinham forma humana. Então eram vários deuses e esses deuses tinham forma humana. Diferente, por exemplo, dos egípcios, que também eram politeístas, mas os deuses tinham formato de metade humana e metade animal. Por exemplo, Horus, ele tinha o corpo de um homem e tinha a cabeça de um gavião. Né? Não sei se você lembra. Então, enquanto no Egito os deuses, a religião também era politeísta, mas os deuses eram metade homem, metade humanos e metade animais. Por exemplo, o deus Ba dos egípcios era metade humano e metade gato, né? Aqui não. Aqui você vai ver que, por exemplo, a deusa Atena é uma mulher. Ela não tem corpo de animal. Ela não tem cabeça de gato. Ela é uma pessoa como se fosse uma pessoa humana. Zeus, Apolo, Ares, todos eles são antropomórficos. Todos eles são como se fossem os humanos. É por isso que tem a valorização do humano, do homem. Então os deuses eram considerados homens como nós, só que eles viviam além de nós e tinham poderes sobrenaturais. Mas eles tinham a figura de um homem. Eles tinham a figura humana. Então isso quer dizer que os gregos possuíam vários deuses e estes tinham forma humana. A religião grega ela estava baseada em mitos e lendas. Isso é muito importante. Por exemplo, Hércules. Hércules é uma lenda, ele não existiu. Era um homem com a força de 100 homens. Ele era uma lenda. De acordo com a lenda, ele era filho de Zeus, que Zeus desceu na terra, se apaixonou por uma mulher, transou com ela e teve um filho. Esse filho é Hércules. Então Hércules é um semideus, porque ele é um filho de um humano com um deus.
de uma humana com um deus. Então ele nasceu com uma força extraordinária. Ele nasceu com a força de 100 homens. Mas isso é uma lenda, é um mito. Então os gregos eles tinham muitos mitos e muitas lendas. E eles adoravam contar lendas sobre os deuses. Era como as nossas histórias em quadrinhos de hoje em dia. Nós temos a Liga da Justiça. A Liga da Justiça são como mitos e lendas. E eles também têm forma antropomórfica. E eles são como deuses, porque eles têm poderes místicos e sobrenaturais. Então, por exemplo, a Mulher Maravilha é como se fosse a deusa Atena. O Super-Homem é como se fosse o deus Zeus. O Flash é como se fosse o deus Mercúrio. Então cada um ali da Liga da Justiça é como se fosse um deus. Então nós também hoje em dia gostamos de contar mitos e lendas como os antigos também gostavam. Então eles faziam isso para poder se identificar com os deuses. Né? E é verdade. Esses heróis da Liga da Justiça, os heróis da DC, são todos baseados nos deuses gregos. Você vê que a Mulher Maravilha ela mora na Grécia, numa ilha grega, e ela tem a proteção dos deuses do Olimpo. Né? O Super-Homem, o poder dele vem da onde? Do Sol. O Sol é quem? O Sol é o deus Apolo. Apolo é... não sei se ele é pai ou irmão de Zeus. Então você vê que você vê que os heróis da DC são chamados de lendas. Né? Então é uma coisa que já existia naquela época. Só que naquela época não tinha história em quadrinhos, né? Porque não tinha gráfica. Né? Mas eles escreviam essas histórias eles deixavam essas histórias em forma escrita. Algumas chegaram até nós, como por exemplo a Odisseia de Ilíadas, né? E a Odisseia de... tem duas Odisseias famosas que chegaram a nós. 2 livros que foram escritos naquela época que contavam a história dos deuses, dos semideuses. Tá? Então a religião grega estava baseada em mitos e lendas criados pela fértil imaginação popular. Essa imaginação grega concebeu os deuses eternamente jovens, ou seja, eles não envelheciam nem morriam, e possuidores das mesmas virtudes e defeitos dos homens. Então olha só, mais uma vez a valorização dos homens. Assim como os homens também têm virtudes e defeitos, os deuses também tinham virtudes e defeitos. Ares, por exemplo, gostava de instigar a guerra. Por isso ele era o deus da guerra. Zeus gostava de trair a Hera, que era a mulher dele. A Hera, ela era muito egoísta. Então todos os deuses tinham virtudes, porque eles eram deuses, eram poderosos, mas eles também tinham defeitos, assim como os humanos. Eles entendiam que os humanos, nenhum humano é perfeito, todo humano tem virtudes e defeitos. Nós humanos temos virtudes e defeitos. Todos têm. Então nós temos que aprender isso. E lá eles também pensavam assim, se os humanos também têm virtudes e defeitos, por que os deuses não têm? Né? Então o Deus deles não é como o nosso Deus, que é perfeito. Né? O nosso Deus atual. Os Jogos Olímpicos, então olha só, os Jogos Olímpicos existem até hoje, foram uma criação dos gregos. Os Jogos Olímpicos eram realizados de 4 em 4 anos, como hoje é também, de 4 em 4 anos, na cidade de Olímpia. Por isso que eram Jogos Olímpicos, porque eles eram
realizados na cidade de Olímpia. Tá vendo? Aprendeu o nome de mais uma cidade. Ó. Já conhece a cidade Atenas, Esparta, Troia, Creta, Olímpia. E esses jogos eram em homenagem ao deus Zeus, que era o principal deus grego. Aí agora observe uma coisa. E esse deus grego era considerado o criador do universo. Então olha só. Observe aqui. Lá eles tinham vários deuses, mas eles tinham um mais importante, que era o principal. Era o deus que mandava em todos os outros deuses. E ele era o criador do universo. Zeus. E atualmente, nós não temos vários deuses, nós temos um só. Mas quem é o nosso Deus atualmente? Deus. Percebeu? O criador do universo atualmente é Deus. Deus criou o universo. Na época dos gregos, Zeus criou o universo. Então, o nosso Deus atual, na verdade, é uma herança do antigo deus Zeus. Então você vê que, né, as coisas não mudam muito. Então olha só quanta coisa que há 2000 anos atrás os gregos criaram, os gregos conheciam, inventaram, e até hoje nós temos isso na nossa sociedade moderna. Então até hoje nós valorizamos o homem, nós temos uma religião de caráter antropomórfico. Na verdade não, né? Porque o Deus atual não é considerado uma pessoa, mas Cristo, por exemplo, é. Então Cristo é antropomórfico. Cristo, Filho de Deus, é antropomórfico. E na Bíblia diz que Deus foi feito à imagem, que o homem foi feito à imagem de Deus. Então olha só, se o homem foi feito à imagem de Deus e Cristo é Filho de Deus, então mesmo nós não podendo, a gente não vendo Deus, nós sabemos que Deus é parecido com o homem. Então, a valorização do homem até os dias atuais. Tá? Temos mitos e lendas. Tá? Na Bíblia mesmo, na religião, nós temos mitos e lendas. Nós temos o mito do Apocalipse. Nós temos vários mitos dentro da Bíblia e fora da Bíblia também, né? Hoje nós temos como mitos e lendas histórias em quadrinhos, os livros, os romances, os filmes, né? Quando você vai no cinema ver um filme do Homem-Aranha, você está vendo um mito e uma lenda, que é a imaginação popular, né? Os filmes são feitos a partir da imaginação, né? E pode perceber que nos filmes os heróis são sempre jovens e possuidores de virtudes, que são poderes, e defeitos. Por exemplo, o Homem-Aranha, ele tem uma grande virtude, inclusive ele tem um provérbio, né?
com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ou seja, com a virtude dos poderes vem responsabilidades, né? Então os heróis de hoje, eles também têm virtudes, que são os poderes, mas eles também têm defeitos, eles erram, né? Nós também temos os Jogos Olímpicos, que antes eram realizados só numa cidade, mas hoje em dia cada 4 anos é realizado num país diferente, mas segue a tradição dos Jogos Olímpicos, que foram criados na Grécia, né? É claro que hoje não é mais em homenagem a Zeus, hoje é em homenagem à paz mundial, né? E o nosso Deus atual, né, que é chamado Deus, vem do antigo Zeus. Então olha quanta contribuição os gregos deixaram para a gente, isso 2.000 anos antes de Cristo nascer. Tá? Então, se você pensar bem, 2.000 anos antes de Cristo nascer, mais 2019 anos, vamos botar mais 2.000 anos, então isso aqui aconteceu há 4.000 anos atrás. Há 4.000 anos atrás, eles já pensavam como nós pensamos, só que sem a nossa tecnologia. As artes. A arte grega, em geral, caracterizou-se pela leveza, pela harmonia e pelo equilíbrio das formas de beleza, sobretudo na arquitetura e na escultura. Então eles procuravam, com a arte, retratar o belo, retratar aquilo que era bom para os olhos, aquilo que era sedutor para os olhos. Então eles buscavam a leveza, né? Porque a leveza era... Eles olhavam para a natureza, olhavam uma flor e falavam: olha, a própria natureza, ela é leve, ela é harmoniosa, ela é equilibrada, ela é bela. Então a arte tem que ser como a natureza. Tem que ser leve, harmônica, equilibrada e bela. Então eles trouxeram esse conceito da natureza para a arquitetura e para a escultura, e também para a pintura. Mas eles se especializaram mais na arquitetura e na escultura. E eu até trouxe aqui alguns exemplos para te mostrar. Né? Deixa eu apagar aqui essa linha. Então, só lembrando aqui, ó, é bom que a gente faz uma pequena revisão aqui. Olha, tá vendo Esparta aqui? Tá vendo? Esparta fica bem abaixo do mar Mediterrâneo. Então, olha só, a chance de você ser atacado aqui é muito maior do que você ser atacado aqui. Concorda? Então, por isso que eles fortaleceram essa região aqui. Por isso que eles eram uma cidade bem militarizada. Por quê? Porque era uma cidade que tinha uma posição fácil de ser invadida, né?
E aqui está Atenas, ó. Atenas não estava tão exposta quanto Esparta, mas também estava numa pontinha de uma península. Né? Você vê que tem uma península, é uma península grande aqui, mas tem aqui é uma parte de uma península, aqui é uma outra parte de uma península, aqui é uma outra parte de uma península. E olha, facilitava para eles navegarem para qualquer parte. Então eles navegavam e comercializavam com essas outras cidades. Né? Então por isso que Esparta se tornou, né, uma cidade de navegadores, enquanto Atenas se tornou uma cidade de navegadores, enquanto Esparta se tornou uma cidade militar. Não à toa que a deusa Atenas era a deusa da sabedoria. Por que ela era a deusa da sabedoria? Porque em Atenas eles davam mais importância à filosofia, à educação, à sabedoria, à política. Então eles não eram guerreiros. Eles eram sábios, eram filósofos. Por isso que Atenas é a deusa da sabedoria. Então tem várias cidades. Ó. Delfos é uma cidade importante também. Tá? Vou mostrar aqui algumas das cidades mais importantes. Algumas que eu lembro aqui. Ó. Delfos é uma cidade importante. Tá? Ó, Olímpia aqui. Ó. É bem próxima de Esparta. É ali que aconteciam os Jogos Olímpicos. E quem mais ganhava os Jogos Olímpicos eram os espartanos. Por quê? Eram os mais fortes militarmente. Eles treinavam a vida toda. E os Jogos Olímpicos naquela época eram pegar um disco e jogar o mais longe possível, pegar uma lança e jogar o mais longe possível, pegar uma pedra e jogar o mais longe possível, dar um salto o mais longe possível. E eles tinham uma luta também chamada luta grega, que é parecido com jiu-jitsu. Então quem derrubava o cara primeiro ganhava. Então esses esportes, corrida, quem corria mais rápido, quem corria de cavalo mais rápido, esses eram os esportes olímpicos na época. Tá? Então, as cidades mais importantes, elas ficam por aqui mesmo, nessa região aqui. Ó, Mykonos é uma cidade importante. Mas você vê que tem várias cidades importantes. Tem várias cidades, ó. Cada uma delas é uma cidade-estado. Cada uma delas tem um governo diferente. Ó, Tebas era também uma cidade importante. Inclusive, Tebas era um centro comercial muito importante. Porque, ó, como ficava no meio, todo mundo praticamente que passava para lá e para cá tinha que passar por Tebas. Porque, olha só, se você viajasse daqui, vamos supor que você vai viajar da Ambrácia para Atenas. Você tinha que passar por Tebas. Vamos supor que você quisesse viajar de Calcis para Fiunte. Você tinha que passar por Tebas. Vamos supor que você queira vir de Féris para Elis. Você tinha que passar por Tebas. Então Tebas era um importante centro comercial porque ficava no meio da Grécia. Todo mundo passava por lá. Então Tebas era um importante centro comercial naquela época. Tá? Isso não vai cair na prova, eu acho, porque não está na apostila, mas é bom você saber. É interessante, pelo menos, você saber. Aqui, ó, aqui é o Estado grego
Você vê que o Estado grego ele começou aqui, né? O Estado grego começou aqui. Só que ele foi se expandindo. Ele se expandiu e tomou toda essa área vermelha, ó. Isso aqui fazia parte da Grécia, isso aqui fazia parte da Grécia, isso aqui fazia parte da Grécia, isso aqui fazia parte da Grécia. Até na África eles conquistaram cidades, ó. Conquistaram cidades na Ásia. Tá vendo, ó? Então eles criaram um império muito grande. E esse império só vai acabar quando os romanos vão descer aqui e vão conquistar a Grécia. E aí nós vamos ver isso mais pra frente. Então, antes dos romanos, os gregos eram o império mais poderoso da época. Você vê que eles se espalhavam por toda a costa da Europa, toda a costa da Ásia Oriental e uma parte da costa da África, né? E aqui eles só não conseguiram mais porque aqui eles receberam uma forte resistência dos persas. Aqui eles receberam uma forte resistência dos egípcios. E aqui eles receberam uma forte resistência dos povos espanhóis, que eram os germanos, né? Principalmente os germanos. Tá? Então por isso que eles não conseguiram avançar mais para cá, avançar mais para cá e avançar mais para cá, porque eles encontraram resistência dos persas, dos egípcios e dos germanos. Mas eles conseguiram conquistar um território muito grande, principalmente território na beira do mar, tá vendo? Eles dependiam muito da beira do mar, porque eles tinham uma frota naval muito boa. E eles tinham interesse justamente em comercializar pelo mar. Eles tinham interesse em dominar o mar Mediterrâneo. Olha o mar Mediterrâneo aqui, tá vendo? Então eles praticamente dominavam o mar Mediterrâneo. Porque olha só, toda a encosta do mar Mediterrâneo praticamente era deles. Né? Quase toda a encosta do mar Mediterrâneo era deles. Por que essa área aqui não? Que isso aqui era um deserto. É o maior deserto do mundo. É o deserto do Saara. Então isso aqui é uma área morta. Só tem areia. Não tem nenhuma cidade lá. Eles não tinham nenhum interesse ali. Tá? Então, as grandes cidades elas estavam aqui, que aqui você sabe que era a Mesopotâmia, né, que depois vai ser conquistado pelos germanos. Aqui eram os persas, que é a Ásia. E aqui é a África. Essa parte da África aqui não interessava para ninguém, mas aqui tinha uma terra rica e fértil, mas que pertencia aos egípcios. Aqui é a cidade de Atenas, é a Acrópole, e você vê lá como os deuses são tão importantes. Ó a deusa Atena ali em cima. Você vê que a deusa é maior do que os prédios. Eles construíram uma estátua da deusa maior que os prédios. Para você ver a importância que a deusa Atena tinha para a cidade. Tá? Essa é a deusa Atena. Esse é o templo da deusa Atena. Aqui era onde vivia o rei. Aqui era o fórum, onde se reunia os conselhos. E aqui, tá vendo? É a praça pública, onde os conselhos se reuniam, discursavam
e votavam os projetos de lei. Tá vendo ali o conselho reunido? Eles não se reuniam dentro dos prédios, eles se reuniam em praças ao ar livre. Por quê? Porque as reuniões elas tinham que ser públicas. Todo mundo tinha que saber o que eles estavam discutindo. Todo mundo da cidade que quisesse ver o que eles estavam discutindo, era só ir para a praça. Então eles não ficavam dentro de um prédio onde ninguém pudesse entrar. A democracia não era para todos? Para o povo? Então todo o povo tinha o direito de participar, todo o povo tinha o direito de ser ouvido, de ouvir. Por isso que os encontros eram em praça. E lá atrás você está vendo que são as residências das pessoas, né? Tem mais um prédio aqui, mas você vê que essa parte aqui, que é a parte mais importante, onde vive o rei e o templo, é bem fortificada, né? Tá vendo um muro bem grande aí, né? E aqui é um exemplo de uma escultura grega. Você vê que eles valorizam a figura humana e eles procuram dar harmonia. Você vê que ela não é quadrada, ela é toda detalhada. Eles procuram dar harmonia à escultura. Então eles procuram retratar a natureza, eles pensam assim, os homens foram feitos pela natureza, então eles são perfeitos, né? Então essa perfeição é retratada nas esculturas, tá? Então você vê que olha os detalhes, olha o equilíbrio, né? Por exemplo, você vai ver que, por exemplo, aqui, ó, um lado. O que é equilíbrio? Equilíbrio é se você pegar aqui no meio, ó, um lado é exatamente igual ao outro. Isso é equilíbrio. Então eles viam que a natureza tinha esse equilíbrio. Tudo é igual um lado ao outro. A minha mão direita é igual à minha mão esquerda. Então eles buscavam esse equilíbrio. Tá? A mão esquerda é o contrário da mão direita. Elas são iguais. Se você olhar o seu rosto, a parte direita do rosto é igual à parte esquerda do rosto. Quanto mais igual ela for, mais equilibrado o seu rosto é, mais bonito o seu rosto é. Tá? Então eles buscavam o equilíbrio, a suavidade, para obter a beleza baseado na natureza. Um outro exemplo, esse aqui é o deus Apolo. Você vê que ele é um deus antropomórfico, ele tem forma de humano. Você vê que não é como um deus egípcio, que tem, por exemplo, corpo de homem e cabeça de animal. Ele é totalmente humano. Se você olhar, parece que é um humano comum, mas não, é um deus. É o deus Apolo. Um dos mais poderosos deuses, inclusive. Esse é o deus Poseidon, o deus dos mares. Também é uma escultura, e essa escultura não é pequenininha não, tá? Essa escultura é do tamanho de uma pessoa mesmo. Eles procuravam fazer do tamanho de uma pessoa. A não ser quando botava lá no templo, que nem aquela da Atena lá, que era enorme, né? Então olha só, mais uma vez, né? Você vê que é bem trabalhada, tem as formas arredondadas, né? Não tem nenhuma forma quadrada, tudo muito bem trabalhado, ó, parece humano de verdade, né?
Então eles eram especialistas, a arte deles era especialista em retratar as formas humanas. Aí aqui tem aquele gráficozinho que depois a gente vai tendo passar por eles de novo. Tá? Então, por enquanto é isso que eu queria mostrar para você de figura. Então vamos voltar lá no texto. Então você viu como é a arte, né? A arte grega, que ela era caracterizada pela leveza, né? Então não tinha nada assim de ferocidade na arte. Ela era harmoniosa, né? Você vê que as pessoas estão sempre com um olhar de harmonia, né? E equilíbrio das formas, né? Um equilíbrio das formas de beleza. Pode perceber até que o tamanho do pênis nas estátuas não é muito grande. Eles procuravam fazer um tamanho médio. Por quê? Porque eles não queriam exagerar, eles queriam um equilíbrio. Então, para eles, a beleza era sinônimo de equilíbrio, né? Isso vai mudar com os romanos, tá? Os romanos, eles vão mudar esse conceito, mas até então eles admiravam o equilíbrio, tá? Na arquitetura e na escultura. Então eu te mostrei ali dois exemplos de escultura. Deixa eu te mostrar um exemplo de arquitetura para você ver que na arquitetura também olha a arquitetura. A arquitetura é a forma dos prédios. Observa a arquitetura. A arquitetura, ela também, ó, se você pegar esse prédio aqui, você vai ver que ele é harmonioso, ó. Ele tem linhas harmoniosas, ele tem colunas harmoniosas. E se você partir esse prédio ao meio, você vai ver que a metade de lá é exatamente igual à metade de cá. Então existe um equilíbrio e uma harmonia e uma simplicidade e uma leveza nas formas. Tá? Você vê que todos são assim, ó. Tá? Então, tanto a arquitetura quanto a escultura, que são o ponto alto da arte dos gregos, elas sempre assim, tá? Olha o outro prédio aqui também, né? E ó, eles valorizavam muito as esculturas. Tá vendo? Tem várias esculturas aqui. Eles achavam que as colunas davam leveza à arquitetura, porque elas eram bonitas e não davam aquele aspecto de beleza, não davam aquele aspecto de caixa fechada, né? Você vai construir uma casa, você pensa num quadrado, né? Eles não, eles colocavam colunas na frente para dar um aspecto mais leve, entendeu? Mais harmonioso, mais bonito. Quando eu trabalhei em campus, inclusive, quando eu trabalhava lá no Fórum de Campus, lá no Rio de Janeiro, no Fórum do Rio de Janeiro, o Fórum do Rio de Janeiro era uma cópia
exata desse fórum aqui. Se você for lá no Rio de Janeiro, eu tenho até uma foto que eu tirei quando eu trabalhava lá. Você vai ver que tem um fórum exatamente igualzinho a esse aqui. É uma cópia dele. Era o Fórum da Justiça, lá do Rio de Janeiro. Hoje não é mais que eles mudaram para um prédio moderno, mas na época que eu trabalhava lá era. Então, você está vendo aqui que até na arquitetura, né? Então, voltando aqui para a apostila. Até na arquitetura, eles buscavam a leveza, a harmonia e o equilíbrio das formas de beleza, né? Leveza, harmonia, equilíbrio das formas de beleza, tanto na arquitetura quanto na escultura. Então, para finalizar, né, estamos terminando, passamos um pouquinho de meia hora, mas já estamos acabando essa parte aqui, né, que é a herança. Né, você já viu lá que tanto na parte das artes quanto na parte da religião, né, tem muita herança dos gregos para os dias atuais. Né? Então vamos ver quais são as heranças que o povo grego deixou para os dias atuais. A admiração que a civilização grega desperta é justificada. Realmente era uma civilização bem avançada, até para os dias atuais. Você vê que foi há 4.000 anos atrás, eles tinham ideias muito avançadas. Né? Então, né, isso é impressionante. Porque eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, mas eles tinham uma arte muito bela, uma cultura muito bela. Né? Então, para aquela época, era impressionante a civilização deles. Isso é justificado porque a cultura ocidental encontrou na Grécia, principalmente, os seus fundamentos. Então, os fundamentos da nossa cultura vêm da Grécia Antiga. Alguns exemplos. Muito do nosso modo de ver o mundo, de raciocinar e de agir, nasceu nas ideias, nas teorias, nas técnicas, conceitos e práticas que os gregos nos deixaram. Olha só, para você ser cidadão e participar da Assembleia, você tinha que ter 18 anos. Hoje, para ser adulto, você tem que ter 18 anos. Deus, naquela época, se chamava Zeus. A religião, ela valorizava o humano. A religião hoje também, o homem é feito a figura de Deus. Nós valorizamos a beleza. Nós valorizamos a natureza. Nossa política é baseada na democracia. Nós temos um Senado que era como se fosse uma Assembleia. Temos uma Câmara de Deputados que é como se fosse outra Assembleia. Temos um presidente que é como se fosse um rei. Né? Temos prédios que seguem o padrão grego, o padrão de arquitetura grega. Fazemos estátuas também, valorizamos muito estátuas do estilo grego. Né? As faculdades e universidades, escolas de hoje foram criadas naquela época. Eram as chamadas academias. Os exércitos também seguem o padrão daquela época. Você vê os estrátegos, são os generais de hoje. A hierarquia militar, a forma do exército agir é a mesma forma de antes. É claro que hoje nós não lutamos mais com lanças,
Mas a estrutura do exército é basicamente a estrutura militar de Esparta. Tá? Então muita coisa que nós temos hoje veio daquela época, de 4.000 anos atrás. Os gregos desenvolveram o princípio da educação integral do homem. Ou seja, corpo e espírito integrados. Eles até diziam: a música para a alma, a ginástica para o corpo e a alma para o Estado. Era assim que Platão, que era um filósofo grego de Atenas, pensava sobre o ideal educativo ateniense. Então, olha só, ele achava que a filosofia, as artes, eram boas para a alma. A ginástica era boa para o corpo. E um corpo e uma alma bem treinados eram bons para o Estado. Então, olha só, o que você aprende na escola hoje? Você aprende justamente isso, educação integral. O que é educação integral? É o corpo e espírito integrados. Então você não estuda só português, matemática, história. Você também estuda educação artística, você estuda educação física. Isso é uma educação integral. Daí porque nas práticas esportivas, nos Jogos Olímpicos, que é outra coisa que sobreviveu até hoje, eles premiavam não só os melhores atletas, mas também os melhores poetas, os melhores comediantes, os melhores dançarinos, os melhores músicos. Então hoje as Olimpíadas são só esportes, mas naquela época você também tinha prêmio para os melhores poetas, prêmio para os melhores comediantes, prêmios para os melhores dançarinos, prêmios para os melhores músicos. Eles davam importância a isso também. E hoje nós damos também, né? Quem vive sem música hoje? Ninguém. Nós andamos de carro ouvindo música. Nós valorizamos muito a música hoje em dia. Né? Quem não gosta de dança? As meninas adoram dança. Você vê que as meninas lá têm um grupo de dança na escola. Quem não gosta de comédia? Você, por exemplo, vive assistindo comédia na Netflix. Todo seriado que você assiste é de comédia. Quem não valoriza a poesia? Você mesmo valoriza a poesia. Você é um ótimo poeta. Você gosta de falar frases poéticas. Então, e você também é um atleta, porque você faz karatê, você faz ninjutsu, você faz futebol. Então, olha só, educação integral do corpo e da alma. Tá? Pensa como é hoje em dia. Hoje em dia é praticamente a mesma coisa. Há 4.000 anos eles faziam a mesma coisa que nós. Pensadores gregos como Pitágoras, Sócrates e Aristóteles, entre outros, criaram a filosofia, cujo objetivo era alcançar o saber universal. Ou seja, o objetivo da filosofia é você buscar a sabedoria. Então você olhava para a natureza é o universo. E a natureza não é só as plantas, não. A natureza é tudo. A natureza é o chão que você pisa, é o céu, é o ar que você respira, são os planetas. Tudo isso, todo o universo, é a natureza. Então eles procuravam entender como a natureza funciona. Para entender como a natureza funciona, como o universo funciona, eles criaram uma ciência chamada filosofia. Porque naquela época eles não tinham tecnologia. Eles não tinham satélites, eles não tinham telescópios, eles não tinham microscópios. Mas mesmo sem tudo isso, então eles não tinham uma ciência com tecnologia, como nós temos hoje em dia. Mesmo assim, a ciência deles era a filosofia.
Mesmo assim, com a filosofia, eles conseguiram entender muita coisa do universo que nós hoje entendemos dificilmente, mesmo tendo todos os instrumentos tecnológicos ao nosso dispor. Então a filosofia grega era uma filosofia muito avançada. Ela era quase como se fosse uma ciência. Só que eles não tinham instrumentos para medir. Então era baseado na observação. Hoje nós temos instrumentos para medir, nós temos tecnologia para medir. Então toda a ciência hoje é baseada nas medições. Se você não consegue medir, você não consegue provar. Eles não tinham como provar, mas eles sabiam que existia. Por exemplo, eles não tinham como provar que o ar existia, mas eles sabiam que o ar existia. E esses três pensadores, todos os três, são de Atenas, tá? E eles são os principais pensadores gregos da época, e os principais pensadores da época antiga. Então eles são muito importantes, são estudados até hoje nas universidades. Inclusive você estuda eles na escola. Até hoje, 4.000 anos depois, você ainda estuda eles. Tá? Então é muito importante você decorar o nome desses três. Tá? É muito importante você saber o nome de Pitágoras, porque ele foi um grande matemático, tanto que na escola você aprende o Teorema de Pitágoras, que é estudado até hoje, que é um teorema que ele criou para medir a arquitetura, para medir os prédios. Sócrates foi um grande filósofo, foi o maior dos filósofos, e Aristóteles, que foi aluno de Sócrates e criou as escolas como nós as escolas e as universidades como nós conhecemos hoje. Né? Então todos eles eram filósofos. É muito fácil você decorar o nome deles, é só você lembrar disso aqui, ó. É só você lembrar da palavra spa. Spa hoje em dia é um lugar que você vai, um clube para rico, que você vai lá, você se hospeda e fica lá uma semana recebendo tratamentos de beleza, de relaxamento. Isso é um spa. Tá? Então, você lembrando de spa, você vai lembrar dos três mais importantes filósofos gregos: Sócrates, Pitágoras e Aristóteles. Ah, e P também pode ser de Platão, tá? Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, né, eles não citaram aqui, mas tem também Platão. Platão também foi outro muito importante. Tá? Na verdade, eu acho que Platão foi mais importante que Pitágoras. E esses três aqui foram alunos um do outro. Tá? E, ó, tem um colégio chamado Pitágoras, que hoje em dia é até universidade também. Tá? Então é fácil você lembrar do Pitágoras, porque o Pitágoras é uma escola. A Dani, por exemplo, ela trabalha para a escolinha lá, e a escolinha tem um polo da Universidade Pitágoras lá na escolinha dela. Tem uma escola Pitágoras aqui em Jacaraípe. Tá? Então, é para você lembrar, para você fazer um link e lembrar.
Você lembra melhor das coisas quando as coisas são da sua realidade. Então, com certeza, na prova vai perguntar quem são os mais importantes filósofos da Grécia. Então você não vai esquecer que foram SPA, Sócrates, Pitágoras e Aristóteles. Se perguntar também o Platão. Tá? O teatro, e deve perguntar também o que é filosofia. O que é filosofia você já perguntou. Filosofia é o estudo da sabedoria universal. É o estudo da natureza. É você buscar a sabedoria através do estudo da natureza. Teatro. O teatro adota ainda hoje duas formas básicas de representação: a comédia e a tragédia. Então a comédia é para você rir, a tragédia é para você se emocionar. Então basicamente, não só o teatro, os filmes também. Tá? Os filmes basicamente você pode dividir eles em dois tipos: aqueles que são para você rir, se divertir, que são os que você mais gosta. Eu também gosto muito de comédia. E as tragédias, que são para você se emocionar. Né? Geralmente as tragédias elas contam uma história mais real, né? Porque é justamente para mostrar a realidade humana e o sofrimento humano. Enquanto a comédia ela é mais ficção. Ela procura trazer um lado engraçado da vida, né? Então tanto a comédia e a tragédia elas vão trazer aspectos da vida, os aspectos engraçados e os aspectos tristes. Tá? Então, naquela época eles não tinham cinema, mas eles tinham teatro. Né? E a televisão e o cinema surgiram com base no teatro. Tanto que o teatro é formado por atores. São os atores que dão vida ao teatro. São os atores que atuam no teatro. Também são os atores que atuam na televisão. Também são os atores que atuam nos filmes. Então o teatro é a base da televisão e do cinema. Os estudos de história e geografia são de origem grega. Então a história e a geografia surgiram lá na Grécia. Tá? Heródoto, por exemplo, foi o pai da história. Aqui, ó, destaque para Heródoto, pai da história. Ele começou a ver as guerras e começou a escrever sobre essas guerras. Ele começou a fazer um diário e registrar essas guerras. Aí ele contava: hoje um navio tal atacou tal cidade, né? E começou a pesquisar, né? Perguntava para as pessoas como era a vida antigamente, ele registrava isso no diário. Esse registro que ele fez no diário é um registro histórico. Tá? Então Heródoto é considerado, ele não foi o primeiro a escrever história, porque na China já se escrevia muito sobre história. Mas aqui no Ocidente ele é considerado um dos primeiros historiadores. Então a ciência da história começou com Heródoto. E geografia, porque os gregos eles tinham o costume de registrar todos os terrenos, faziam mapas, né? E olha só, outra coisa muito importante que os gregos deixaram pra gente. Essa então é importantíssima. A medicina.
Não que a medicina não existisse, ela já existia no Egito, por exemplo. A medicina era tão avançada que até hoje nós não sabemos como eles conseguiam mumificar os corpos das pessoas. Então eles tinham conhecimento da fisiologia e da anatomia humana bem avançado, que até hoje nós não sabemos, esse conhecimento se perdeu e até hoje nós não sabemos como que eles faziam isso. Então a medicina sempre existiu. Não como hoje, claro, mas ela existia, né? Mas a ciência da medicina, ela surgiu na Grécia, né? Então Hipócrates é considerado o pai da medicina, é considerado o criador da medicina moderna. Então a medicina se espelha no ideal grego, expresso no juramento de Hipócrates. Os médicos fazem esse juramento até hoje. Eles repetem esse juramento até hoje no dia da formatura. Quando eles se formam hoje, eles repetem o juramento de Hipócrates. E o juramento de Hipócrates diz: salvar vida acima de tudo. E a matemática também teve uma grande influência grega, porque a matemática aceita conceitos desenvolvidos pelos gregos, como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, que você estuda na sua escola. O Teorema de Tales, que você estuda na sua escola. Então esses princípios são usados até hoje, tá? Pitágoras e Tales. São dois grandes matemáticos gregos que eles criaram fórmulas que nós estudamos até hoje. As fórmulas deles estavam corretíssimas. Naquela época eles não tinham aparelhos nem computadores e conseguiram fazer medidas exatas. Então eles tinham uma matemática muito avançada, tinham uma arquitetura muito avançada, né? Então, e eles deixaram, você vê que a nossa sociedade atual, ela tem muita herança dos gregos. Ok? Então, só para fixar, lembra aí, né? Você vai ter que lembrar de Pitágoras, Sócrates e Aristóteles, que eram grandes filósofos, Heródoto, o pai da história, Hipócrates, o pai da medicina, né? E, né, Pitágoras, um grande matemático, né? Não vou falar dos outros agora não, mas porque se não está na apostila não vai cair. Platão, ó, tá vendo? Platão tá aqui. Eles não falaram de Platão aqui embaixo, mas falaram de Platão aqui em cima. Tá? Então pode ser que caia o Platão também. Então você tem que lembrar desses três aqui. Dos quatro. Spa. Sócrates, Platão e Aristóteles. Aí esse P aqui você pode botar ele ao quadrado. Por quê? Porque Platão e Pitágoras. Tá? E como o H tem som mudo, você pode lembrar do H aqui. Também é ao quadrado. O Heródoto e o Hipócrates. Se lembrar dessa fórmula aqui, você lembra o nome deles. Sócrates, Platão e Pitágoras, Aristóteles, Heródoto e Hipócrates. Tá? Não é só lembrar o nome deles, é lembrar também o que eles fizeram. Né?
Platão, Pitágoras, Sócrates e Aristóteles eram grandes filósofos. Heródoto era o pai da história, Hipócrates o pai da medicina, e Pitágoras também era um grande matemático. Enfim, por hoje é só. Nós terminamos aqui todo o estudo da civilização grega e amanhã, na próxima aula, nós continuaremos o módulo 3 de História com a história da civilização romana, que, como nós vamos ver, vai suceder a civilização grega, mas sem destruir ela. Porque quando eles conquistarem os gregos, eles vão admirar tanto os gregos, eles vão admirar tanto a civilização grega, que eles vão conquistar ela, mas vão manter a cultura deles.